Pensa só, num único interruptor que controla todo o fluxo de dinheiro do mundo. Por décadas, esse interruptor esteve, basicamente, nas mãos de um sistema. Mas agora, pela primeira vez na história recente, um grupo de nações construiu uma espécie de fiação paralela, um caminho totalmente novo para o dinheiro circular. E isso pode mudar tudo. Vamos entender como. Para a gente entender por que essa mudança tão gigante, a gente precisa primeiro entender o tamanho do poder que está sendo desafiado. Quando um país é cortado do SWIFT, como diz essa frase aí, ele é na prática apagado da economia global. Não é só uma sanção, sabe? É um nocaute econômico. É uma arma silenciosa, mas que talvez seja mais poderosa que qualquer porta-aviões. Então, vamos começar olhando para essa arma, porque o SWIFT, o sistema que conecta as finanças do planeta inteiro, deixou de ser só uma ferramenta neutra para se tornar, de fato, a arma financeira mais potente do mundo. Tá, mas afinal, o que é o SWIFT na prática? Pensa nele como se fosse o WhatsApp dos bancos. É isso. Ele não envia o dinheiro em si, mas ele envia a mensagem segura que diz, olha, pague esta quantia para aquela conta. Sem essas mensagens, o comércio internacional simplesmente para. É a espinha dorsal de todo o sistema. E a escala disso aqui é algo difícil até de imaginar. São 150 trilhões de dólares passando por esse sistema, todo ano. Praticamente todo o comércio global, cada grande transação entre países, depende dessa única rede. E aqui está o pulo do gato. Embora o SWIFT tenha sua sede na Bélgica, a influência de Washington é decisiva. A gente viu isso muito claramente quando a Rússia foi desconectada do sistema. De um dia para o outro, ficou quase impossível para o país fazer negócios internacionais. E o resto do mundo, claro, assistiu a isso e tirou uma conclusão bem clara. Isso também pode acontecer com a gente. E essa frase resume a motivação perfeitamente. A alternativa do BRICS não nasceu de uma ideologia, mas sim de um instinto de sobrevivência. É o medo de ser financeiramente assassinado, como diz aí, por uma decisão política tomada a milhares de quilômetros de distância. É a busca por um sistema que ninguém em Washington possa simplesmente desligar. O que nos leva, então, à resposta. Se o SWIFT virou uma arma, os países do BRICS decidiram que precisavam de um escudo. E esse escudo está sendo construído com o nome de BRICS-Pay. E essa tabela mostra como a filosofia por trás é fundamentalmente diferente. O SWIFT é centralizado, dolarizado e politicamente controlado. Já o BRICS-Pay foi desenhado para ser o exato oposto, descentralizado, operando com as moedas locais de cada país e de código aberto. A ideia central é que ninguém pode ser expulso. E é isso que é soberania financeira na prática, o direito de fazer negócios sem precisar pedir permissão. E o ponto mais importante é que isso não é um projeto teórico, não. O BRICS-Pay está sendo construído em cima de sistemas que já funcionam e que são usados por bilhões de pessoas, como o nosso Pix aqui no Brasil ou o UPI na Índia. A estratégia é bem clara: conectar essas redes de pagamento que já existem, criando uma teia global que não precisa passar pelos canais tradicionais. Mas o BRICS-Pay é só uma parte da história, tá? Ele se encaixa no ecossistema financeiro alternativo muito maior que está sendo construído em várias camadas, tudo ao mesmo tempo. Esse novo ecossistema tem basicamente 3 pilares. O primeiro, conectar as novas moedas digitais dos bancos centrais, o que permite transações diretas sem passar pelo dólar. O segundo, ouro. Os países do BRICS estão comprando ouro num ritmo recorde, porque é um ativo físico, né? Não dá para congelar digitalmente. E o terceiro pilar, uma nova unidade de conta, com um lastro em parte nesse ouro, para facilitar o comércio dentro do bloco. E o peso econômico que sustenta tudo isso é gigantesco. A gente está falando de quase metade da população do planeta. O controle sobre a maior parte dos minerais essenciais para a tecnologia moderna e uma fatia enorme da produção de energia do mundo. O ponto aqui é que não são mais países pedindo um lugar à mesa. Eles são os países que têm os recursos que o mundo inteiro precisa para funcionar. A recente expansão do grupo foi um movimento sísmico, de verdade. A entrada da Arábia Saudita, que é o coração do mercado de petróleo, e do Egito, que controla o canal de Suez, adicionou não só poder econômico, mas um controle estratégico sobre energia e rotas comerciais que são cruciais. Ok, o sistema está sendo construído, mas qual é a estratégia das nações que estão olhando para isso? Para a gente entender a nova lógica que está em jogo, o caso da Indonésia é um exemplo perfeito. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em pouquíssimos meses, Jakarta faz um acordo de defesa com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que o presidente se encontra com Putin em Moscou e finaliza a compra de mísseis com tecnologia russa. Parece contraditório, né? Parece até caótico. Mas por baixo disso tudo, existe uma estratégia extremamente calculada.
O nome para essa estratégia é hedging, ou equilíbrio estratégico. A ideia não é escolher um lado nessa nova disputa global. A ideia é manter relações com todos os lados para maximizar a própria autonomia e o poder de barganha. É a recusa em ser só mais um peão no tabuleiro de outra pessoa. E essa filosofia do presidente da Indonésia captura a essência da estratégia. 1000 amigos são poucos, um inimigo é demais. Ou seja, não se trata de lealdade a um bloco, mas sim de manter todas as opções abertas para garantir a própria prosperidade. E tudo isso nos leva a uma conclusão, que é meio inevitável. A gente está vivendo o fim do alinhamento como a gente conhecia. Uma nova realidade geopolítica está se formando bem na nossa frente. A pergunta fundamental da política externa mudou. Durante a Guerra Fria, a pergunta era de que lado você está. Agora, para um número cada vez maior de nações, a pergunta é outra. O que eu consigo de cada lado para fortalecer a minha própria posição? Essa troca do alinhamento para a extração de benefícios é o que define a nova era em que a gente está entrando. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que uma alternativa viável ao sistema financeiro unipolar agora existe de fato. Segundo, com essa alternativa na mesa, muitos países não estão mais escolhendo lados, mas sim buscando autonomia. E o BRICS Pay funciona exatamente como uma ferramenta financeira para garantir essa autonomia. A tal soberania financeira, o direito de negociar sem precisar pedir permissão a Washington, deixou de ser só uma teoria e está virando uma opção real. A arquitetura financeira que dominou o mundo por mais de meio século agora tem uma porta de saída. A arma que parecia infalível já não é mais a única opção na mesa. E isso nos deixa com a grande questão. O que acontece quando o poder de controlar o dinheiro do mundo deixa de pertencer a uma única potência